Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Esse é a série de vídeos sobre os 5 anos de experiência clínica da Teatroclínica Dionísio. Nós estamos no início do 6º ano e temos falado sobre o que a gente encontrou de acertos e o que a gente encontrou de coisas que são importantes serem compartilhadas num momento como esse. A demanda muito alta, demanda clínica muito alta, demanda clínica de saúde mental muito alta. Depois da pandemia, agenda lotada até agora, agenda lotada, fila para atender. E a gente vem fazendo nesse período um número alto de atendimentos, ultrapassamos 5.000 consultas. E o que é importante, muito importante nesse momento, nessa altura do campeonato, é falar sobre a ênfase na anamnese e no segmento clínico. A essência da profissão médica é a essência do diálogo eficaz e da anamnese, quer dizer, a capacidade de comunicação direta ao vivo e a capacidade de junção de memórias, de formulação de narrativas, de organização de memórias, de induzir no paciente a formação de memórias, o desenvolvimento de memórias, que ele vai restaurando praticamente dos seus processos traumáticos, né? Conforme vai progredindo a capacidade de compreensão do paciente sobre ele próprio, ele começa a ser capaz de distinguir, graças à anamnese e à história clínica, a história pessoal dele, a história dele, da história da patologia, da história natural da doença. Por isso que o médico tem que conhecer a história das pessoas, da família, da comunidade, conhecer a história das doenças também, a história das patologias, né? Tem que saber clínica médica, conhecer as patologias, porque vai aparecer uma diversidade muito grande de patologias, nós vamos mostrar já, e ser capaz de dialogar e diagnosticar com máxima rapidez e diagnosticar de maneira eficaz para que o paciente adote a prescrição terapêutica e mude o prognóstico, né? Isso aí é o sistema hipocrático de 2.500 anos. Também outro resultado positivíssimo no enfrentamento contra a besta-fera das doenças psíquicas é a terapia de família, né? A colaboração com o Dr. Moisés Grossman, que é um psiquiatra de 83 anos, que tem experiência de 60 anos aqui no Rio, trabalhando com terapia de família. A consulta online, o trabalho presencial também, o atendimento das pessoas no Leblon, as consultas residenciais e as oficinas de dramaterapia residenciais, o trabalho constante do teatro de Dionísio, né, 11 peças montadas, a supervisão clínica regular com a doutora Jasmine Gusder, que é um dos nomes importantes, falei no outro vídeo, e o nosso fórum online de psicopatologia também, há 3 anos em funcionamento, às quartas-feiras, 19 horas, né? E a fila para atender, e estamos com muito trabalho pela frente aí, muita luta na clínica das neuroses. Também é importante ver que eu acabei atendendo mais de 25 diferentes comunidades de diferentes partes do país, diferentes partes do estado. Então a gente atende a comunidade real, a comunidade virtual e uma meta-comunidade, né, um inconsciente coletivo. Continua sendo a nossa maior força o teatro. E a gente faz uma escala, né, de avaliação clínica teatral que envolve a produção, né, do personagem, da poesia, da narração, da narrativa, que é a produção da arte teatral. Quanto mais a pessoa se engaja na produção da arte teatral, maior é a chance dela curar, porque aumenta a capacidade de comunicação, e como disse Gregory Bateson, doenças mentais são bloqueios de comunicação. Nós também descobrimos que tem uma escala de interpretação de vilão, que tem a ver com o trabalho da sombra, né, e trabalhar o conteúdo teatral através da personagem vilanesca, da personagem que é má, né, que é dedicada à maldade. Isso é um espelho para a nossa sombra, né? Então é um trabalho muito importante, tivemos experiências muito importantes nesse campo. E a gente consegue avaliar isso em gráficos, né, a partir dessas escalas, e isso é uma forma da gente fazer um raio-x psiquiátrico. O teatro é o raio-x psiquiátrico, pela performance. Como a doutora Anise descobriu que pela pintura, pelo desenho, pela escultura, pelas formas de arte você vê o conteúdo interno, nós aplicamos isso no teatro de rua, no teatro do Amiradade, e a gente consegue aí uma modesta taxa de evolução significativa, clínica positiva,
de 20%, né, nesses últimos 5 anos. Né? Um a cada 5 dos pacientes teve uma evolução significativa documentada no teatro, na performance, na experiência terapêutica. Nós temos que trabalhar agora para ampliar esse número, né, e aprimorar o método. E muito importante o componente de clínica médica, né, feminicídio, neurose severa, competição psicológica, apendicite, infecções de trato respiratório, tentativas de suicídio, derrame, vasculite autoimune, intoxicação por antidepressivo, esgotamento profissional, burnout, síndrome epidêmica, esquizofrenia, psicose crônica, moradores de rua, história de pessoas morando na rua, uma doença de Charcot, a esclerose lateral amiotrófica, que faleceu de Covid, uma psicose de primeiro episódio com uma evolução positiva de 2 anos sustentada na comunidade, com uso de medicação mínima, e a questão da violência contra as crianças, da violência contra as mulheres, é coisa permanente, inversões rituais, o crime organizado e a violência urbana no Rio de Janeiro, né, como fator grave de doença mental e a política pública ruim, né, contra o cidadão. O autismo severo, uma doença também descrita pelo Charcot, a esclerose tuberosa. Enfrentamos na clínica a pandemia do Covid, a questão da doença sexualmente transmissível e o trauma sexual, né? E a neurose sexual, a psicopatologia sexual da doença sexualmente transmissível. Ninguém fala, ninguém aborda, mas doença sexualmente transmissível é igual à psicoterapia. Tem que curar os traumas, senão repete de novo, de novo. Alcoolismo, abuso de substâncias, 1000 substâncias aqui no Rio de Janeiro, né? Metanfetamina cristal e etc. Uma doença celíaca, e a questão do esporte, da neurose do esporte, que se apresenta como síndrome familiar, né? Então isso é um universo de clínica médica que nós encontramos nos últimos 5 anos aqui no Rio. E além da parte da clínica médica, a gente também pode falar de temas arquetípicos sombrios, né? De doenças mentais coletivas, que nós podemos chamar de guerra dos sexos, que é a síndrome do Marduk-Tiamat, que é a guerra dos sexos que está o tempo inteiro acontecendo do masculino contra o feminino, do feminino contra o masculino, dentro das pessoas e fora das pessoas. O fetiche pelo dinheiro, que é a neurose mais comum que existe na nossa sociedade. Essa questão da violência contra a criança, da violência sexual contra a criança, de forma sustentada, como se fosse uma tradição mesmo, né, que se processa há pelo menos 4.000 anos. Né, e isso antropólogos estudam de forma muito interessante, que nos ajudariam a entender esse fenômeno de forma científica, né, intervir na realidade de maneira a não fomentar o conflito, né, mas acomodar as diferentes visões de mundo numa mesma comunidade. A questão do crime organizado também traz toda essa coisa da vilania, dos vilões, né, a permanência de vilões, e esse eixo da formação do ego, né, que Freud, Jung, Perry vão falar desse ego que tem que ser bem formado. Se for mal formado, vira um ego vampiro, vira um ego egocêntrico, né? As doenças do ego, né? As doenças mentais estão todas sediadas no ego, não estão sediadas na natureza, né? E como tema geral, a pedagogia da autonomia, a pedagogia da dependência do Paulo Freire. Atacamos tudo isso com teatro, né? Fizemos a Lila do Goethe, fizemos o Hamlet do Shakespeare no Meyer, fizemos o Hamlet do Shakespeare na Central do Brasil, depois fizemos o Macbeth do Shakespeare na Central do Brasil, depois fizemos as Bacantes do Eurípides na Central do Brasil e no Arpoador. Fizemos durante a pandemia, num parque aqui perto de casa, o Doente Imaginário do Molière, que nos ajudou muito a entender a hipocondria, a epidemia de hipocondria que foi o Covid-19. Né? Fizemos de novo o Hamlet do Shakespeare no Arpoador. O Hamlet é nosso frequente repertório, porque ele ensina a psicoterapia. Né? Como dizia o velho Freud, a psicanálise funciona como o Hamlet funciona com a peça, dentro da peça. Né? E a vida de Galileu do Bertolt Brecht, e finalmente o bloco Baco, que é a agenda do carnaval nossa, dos domingos, que a gente tem trabalhado de forma muito legal. Também tivemos a experiência da ópera dos mendigos na Lapa, com o Tá na Rua, com o Nando Rodrigues, com os grupos, com as pessoas, com os circulantes.
E também estamos agora com a nossa 11ª peça em 6 anos, né? Que é o Quem Tem Medo do Jovem Freud, que é uma dramaturgia que eu escrevi com colaboração do grupo, e estamos ensaiando isso. E outro achado muito importante foi o mapa dos vilões, né? Então, se a gente atacou com teatro e fizemos peças com grande carga dramática, arquetípica, e fotografamos tudo, né? Filmamos tudo, fotografamos e filmamos o máximo que nós pudemos, nós vamos ver que surge um mapa de vilões, né? O Dr. Fausto, a Lila Sombria, a Rainha Gertrudes, o Rei Macbeth, o Rei Cláudio da Dinamarca, as bruxas do Macbeth, a Lady Macbeth, o Macbeth do Orson Welles, o deus Marduk, a deusa Tiamat, a escrita pelo alfabeto cuneiforme, o dragão-baleia, né? O racismo estrutural, né? A discriminação. Então isso são maneiras da gente pensar ou visualizar ou expressar ou dialogar ou refletir sobre as sombras, sobre os vilões, sobre as doenças mentais que estão atacando a nossa comunidade e devorando a nossa comunidade. São as 1000 cabeças da besta fera. A besta fera tem 1000 cabeças e ela ataca cada hora de um. Às vezes é uma criança pedindo ajuda, um doente pedindo uma consulta, um parente pedindo uma ajuda. E na verdade é a besta fera pedindo para alimentar a neurose, né, para perpetuar o trauma, para reencenar a cena de doença e submissão e desgraça às quais nossos ancestrais foram submetidos, e que isso tem a ver com um filme de vilões, né, com uma coisa de vilania. Então a gente desenvolveu essa tecnologia de interpretação dos vilões, né? Eu próprio interpretei muitos vilões, interpreto sempre que for possível os vilões para me imunizar e exprimir minha sombra, e também fazer isso publicamente, né? Que ajuda a fazer a purificação da sombra pública, né? Isso tem demonstrado a nossa experiência. Muito obrigado. Esses são os resultados clínicos teatrais da Teatroclínica Dionísio em 5 anos de trabalho aqui no Rio de Janeiro.